Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite, da Marinei por esse convite, agradecer a sociedade, o Conselho de Farmácia, parabenizar por esse encontro. A gente sabe que a farmácia clínica tem uma tendência muito forte dentro da farmácia hospitalar. Então, realmente, é muito urgente que a gente discuta, que a gente fale sobre esse tema. Então, eu comecei aqui fazendo uma apanhada de ideias sobre o que vem por trás dessa questão da farmácia clínica, e realmente deixei o último slide para a gente falar um pouco sobre a evolução em si, como o médico, pelo menos com a minha opinião, pode enxergar essa questão da evolução dos farmacêuticos. Então, a pergunta é: por que a instituição de saúde precisa ter farmácia clínica? Será que é porque está na moda? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer, porque assim, o problema é da gente fazer algo que está na moda, porque todos os hospitais aqui em volta de Curitiba estão fazendo, mas vamos fazer aqui também, E geralmente o que está na moda vai sair da moda. E aí, quando sair da moda, como é que fica? Como é que vai ficar? Como passar essa questão? Aí a gente não vai dar mais atenção, não vamos mais discutir sobre esses assuntos. Então, isso é importante, porque na verdade a farmácia clínica, o objetivo maior dela realmente é a segurança do paciente. E a gente tem visto que os hospitais estão chegando nesse ponto muito por conta de uma demanda, a princípio, externa, da acreditação, da vontade de você ganhar esse certificado, de ter qualidade. Isso, então, está trazendo vários conceitos da acreditação que se encaixam perfeitamente com a farmácia clínica. Então, assim, nos próximos slides agora, a gente vai falar sobre bases de acreditação, e vocês vão ver que tudo que a gente falar se encaixa muito bem dentro da ideia da farmácia clínica. Então, só para lembrar que a acreditação deve ser entendida enquanto uma ferramenta de gestão de informação. E dentro da acreditação, a gente tem que reconhecer esse que a gente chama de moderno movimento da segurança do paciente, que traz assim, um conceito realmente novo para o que a gente entendia, até então entendia sobre segurança do paciente. E a proposta é realmente a gente sair dessa superficialidade, do que a gente chama de ponta do iceberg, e entender que embaixo desses parcos erros aí que a gente vai estar aqui comentando anteriormente, existe muita coisa por trás disso tudo. Então, o que é sair da superficialidade? É realmente a gente, primeira coisa, perguntar por que isso acontece. Eventos adversos e erros hoje, então, são realmente reconhecidos como uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. Erros e quase erros são sintomas, na verdade, de problemas muito profundos. E as análises superficiais que a gente até então vinha fazendo, elas realmente não geram segurança, não geram aprendizado. Então, os princípios chaves da acreditação que se aplicam à farmácia clínica: reconhecimento da falhabilidade humana nos sistemas, como já muito bem falado aqui anteriormente. E o foco no sistema é a pedra fundamental para a gente conseguir, em primeiro lugar, mapear esses riscos envolvidos na farmácia clínica, sistematização de estratégias e analisar resultados. Como? Em cima de notificações. A gente não vai ter como desenvolver um mapeamento, um gerenciamento desses riscos, se nós não tivermos o conhecimento dos erros ou quase erros que estão acontecendo. Então, aprendizado com os resultados e erros. Então, o princípio do moderno movimento se aplicando aí totalmente dentro da proposta da farmácia clínica, que visa prevenir, sem dúvida nenhuma, acho que o maior risco, cada vez mais eu fecho essa ideia. O maior risco realmente dentro do hospital é o erro de medicamento, é o que
acontece em grande monta e que a gente tem que realmente atacar. Então, cultura educativa e não punitiva é fundamental e análise de causas de resultados e erros. Ok? Próximo. Então, o objetivo, na verdade, então, desse gerenciamento, qual é? Não é trabalhar em cima do erro, né? Ficar lá, discutir se eu anoto ou não anoto, o prontuário, não. O objetivo é trabalhar antes. Tá? Então, identificar antecipadamente quais são os riscos possíveis durante o atendimento do paciente e estimular a melhoria contínua dos processos internos a fim de evitar que o risco se torne realidade. Então, a notificação, ela é a ponte que eu preciso para chegar na prevenção. Tá? Mas não que a gente fique trabalhando com foco em notificar e discutindo exaustivamente depois disso, vamos anotar, não vamos anotar, não. O objetivo maior é a prevenção. Próximo. E para isso, essa foto aqui resume muito bem a proposta de trabalho. É realmente um trabalho em equipe. Esse objetivo ele jamais será alcançado se a gente não pensar em trabalho de equipe. Tá? Seja ele farmacêutico, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todos envolvidos na assistência têm que ter algum tipo de conhecimento sobre os riscos, né? Mesmo que não seja diretamente o meu risco, mas eu tenho que conhecer porque a proposta é de você trabalhar em equipe. E aí a gente começa a esbarrar no problema, né? Porque realmente a formação do médico ela é muito falha no sentido de orientação ao trabalho de equipe. O médico ele recebe uma formação toda voltada para a sua autonomia, para o exercício da sua profissão, como se realmente ele estivesse no topo de uma pirâmide. Tá? Então isso acaba dificultando muito sempre quando a gente começa a falar em trabalho de equipe, né? Porque equipe não combina com pirâmide, né? Então isso é algo que a gente precisa realmente trabalhar dentro das escolas médicas para que a gente possa minimizar cada vez mais esses riscos, né? Essa história é muito bem contada na aviação. O início da aviação em que se faz vários estudos sobre acidentes graves, né? Óbvio, acidente de avião é sempre uma coisa muito grave. Na análise de causa raiz da grande maioria desses acidentes, foi visto que um dos principais problemas era realmente essa dificuldade do piloto de trabalhar em equipe. Então isso, dentro da aviação, foi altamente atacado e modificado, tá? Para que a gente hoje tenha hoje a aviação do jeito como ela é muito mais segura do que no passado. Então, qual é a visão do médico sobre a farmácia clínica hoje? A nível de Brasil, 80%, 90% a gente pode dizer que é nenhuma. O médico é realmente muito sério sobre o que é farmácia clínica, o que pode me ajudar, como que eu trabalho com esse profissional, de que forma que isso se dá dentro do hospital. Próximo. E aí, algumas coisas que ele pode inferir e entender sobre farmácia clínica. Tá? É uma intervenção na minha conduta. Está interferindo na minha autonomia de médico. Ou então atrapalha a minha condição clínica. Que vem um palpitador aqui que vai ficar falando se eu estou certo ou se eu estou errado. Tá? Então isso também já tem todo o impacto ali dentro daquela proposta do trabalho em equipe que a gente mostrou naquela figura. Próximo. Agora, o que é farmácia clínica? Quer dizer, uma vez que o médico consiga entender esse trabalho, o que ela pode oferecer então, né, para esse processo de cuidado do médico? Eu particularmente acho que eu para isso, né? Porque eu fico muito tranquilo de saber que eu estou trabalhando com uma pessoa do meu lado que está fazendo uma dupla checagem ali, como a Vânia muito bem colocou, até trazendo um questionamento sobre o peso ético, né?
do prescritor e das pessoas que vão ali fazer dupla checagem. Eu achei bem interessante, né? De repente a gente pode até estar abrangendo essa discussão. E uma pessoa que eu sei que estudou mais do que eu a questão do medicamento, então ela vai ter mais informações para me oferecer, vai ter muita coisa para acrescentar, né? Dentro do processo, assim, digamos, central do cuidado, que é o medicar o paciente, né? Que é o que efetivamente vai ali trazer a cura ou o alívio da sua dor, né? Que é o que todos têm a grande expectativa. Agora, muito cuidado, né? Muito cuidado, porque a gente pode sair de um extremo que eu coloquei para vocês, né? Daquela visão, às vezes, quer dizer, bastante distorcida, para um processo muito passivo, em que você diz assim, agora eu estou tranquilo, né? Vou ter sempre aqui alguém que vai estar me dizendo o que é certo. Ele falou, eu estou escrevendo. Isso também acontece. E foi bem interessante que hoje de manhã a gente estava nos hospitais que eu ajudo, a gente estava discutindo exatamente isso, uma intervenção farmacêutica com uma dose de sulfa para tratamento de pneumocistose, em que o farmacêutico orientou diminuir a dose, que a dose de 100 mg para o paciente pediátrico estava errada. E aí o intensivista foi lá e não, obrigado pela sua... e diminuiu a dose. E o paciente não melhorava. E aí 3 dias de antibiótico, não melhorou, vamos ver, quando foram ver, a dose estava abaixo. Aí foi mudado. Mas o farmacêutico, mas aí o farmacêutico orientou, você vai lá e muda? Espera aí, o objetivo não é esse. É a gente travar discussões, né? Questionamentos, é mais uma oportunidade da gente estar discutindo. Né? Então, muito cuidado. Próximo. O que a farmácia clínica, então, ela pode ou deve oferecer? Atendimento a pacientes críticos, acho que a gente sabe que não é possível oferecer farmácia clínica para todos os pacientes, principalmente no início de um trabalho como esse. Então, o foco é em pacientes críticos. O trabalho de validação de prescrição, eu acho que ele é muito importante, né? Você tentar, na medida do possível, avaliar a dose, a interação. E aí eu destaco aqui já para facilitar a nossa discussão final e objetivo, né? A questão da evolução. Sugerir a alteração de prescrição. Eu acho que com relação a essa identificação do erro de prescrição, a sugestão é o que a gente tem lido nos trabalhos científicos que eu já vou mostrar para vocês. Identificação de reação adversa medicamentosa e investigação delas, é muito importante. Educar a equipe e participar de discussões multidisciplinares. Algumas das coisas, a gente pode aqui colocar inúmeras outras ações da farmácia clínica, tá? Mas eu só pensei algumas aqui próximas. E aqui um trabalho muito interessante publicado em janeiro desse ano, é o primeiro trabalho randomizado sobre farmácia clínica e pediatria, tá? Em que foram estudados 160 pacientes randomizados, com uma intervenção interna, cujo objetivo era responder a pergunta de médicos e enfermeiros, sugestão de tratamentos, conforme o farmacêutico clínico encontrasse alguma questão para sugerir, checagem de prescrição com identificação de erro e investigações e monitoramento de eventos adversos medicamentosos. A intervenção externa era bem interessante também, porque dentro desse trabalho, como objetivo secundário, estava a orientação pós-alta, né, de medicamentos do paciente pós-alta, mais ou menos um trabalho de reconciliação, pelo que eu entendi, né, no artigo. E aí ele ligava, tempos depois, para a casa do paciente, para calcular essa taxa de entendimento dessa prescrição. Então ele perguntava, confirmava o nome de cada medicamento prescrito, confirmava a ação terapêutica de cada medicamento, o paciente tinha sido orientado, né, a respeito disso, confirmava o uso de cada medicamento prescrito e confirmava se ele estava usando naquele momento. Okay? E aí, com base nisso, ele calculava uma taxa de entendimento próxima. Os resultados foram 109 intervenções em 4 meses de trabalho, 31 erros médicos achados e 641 prescrições analisadas, uma significância na diminuição do tempo médio de permanência. Achei esse resultado muito interessante. O braço que recebeu a atenção
farmacêutica contra o braço que não recebeu, ficou consideravelmente menos dias internados, 6,45 contra 10,83. Então, P menor que 0,05. Ou seja, para esse trabalho, nessa realidade, a farmácia clínica significou menos dias internado para esse grupo que foi analisado. Tá? Não encontrou diferença no músculo e na taxa de readmissão após 2 semanas. Próximo. Aqui, só destacando então as principais intervenções da farmácia clínica nesse trabalho. Então, com relação às questões que foram respondidas para médicos e enfermeiras, a principal foi a respeito da dosagem e o uso das drogas. Com relação à sugestão de tratamento, a principal foi com relação à seleção e descontinuação de drogas. Tá? E com relação à prevenção de erro de medicação, a principal intervenção foi encontrar erros de prescrição. Então, só uma epidemiologia geral desse trabalho aqui, que eu achei muito interessante. Então, para a gente fechar na pergunta que vocês me fizeram, né, sobre parecer do médico, sobre a evolução farmacêutica, eu trouxe agora alguma coisa sobre registro. Tá? Então, o que é registro? Um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos, situações sobre a saúde do paciente. Próximo. A questão é, hoje nós temos, na realidade, um mix de registros, de hospitais com registro manual e vários hospitais já com registro eletrônico. Então é muito importante a gente discutir essa realidade de evolução farmacêutica, né, dentro principalmente do registro eletrônico, que é a novidade. Próximo. E aí, as ideias centrais para a implantação do prontuário eletrônico, né? Métodos artesanais hoje são tidos como incompatíveis com a entrega de serviços de massa. Então, para entregar saúde a milhares de pessoas, é necessário utilizar métodos industriais. E bons sistemas de informação são essenciais para as melhorias de qualidade, aumento da produtividade e redução do custo de saúde. O prontuário eletrônico do paciente é parte essencial do sistema de informação de saúde. Tá? E esse sistema de informação de saúde, ele passa a ser o motor de uma organização. O que significa isso? A partir do momento que uma organização entende que ela tem que implantar o prontuário eletrônico do paciente, ela passa, todas as demandas que vão acontecer dentro dessa instituição passam a ser em torno desse sistema informatizado de saúde. É interessante a gente analisar, no passar dos anos, como a medicina em geral evoluiu. Né? Então, aqui algumas fotos que mostram essa evolução. Próximas. Então, salas cirúrgicas muito mais avançadas, próximas, enfermarias, uma hotelaria muito melhor, e o prontuário. Como é que está nesses anos? Continua do mesmo jeito. Né? Então, isso é muito sério. Realmente, a gente tem que parar, né? Já que a gente vai falar de evolução, peraí, vamos então pensar, né, na fonte dessa nossa discussão. Nós não evoluímos nesse sentido, evoluímos muito pouco. Próximo. E qual a usabilidade então, desse prontuário eletrônico do paciente que a gente tanto fala? Né? Então, em primeiro lugar, é melhorar a assistência, trazer avanços, né? Como também já colocado aqui nos cases anteriores pela Vânia, de identificação de uma série de coisas, prevenindo erros, né? Melhorando a qualidade da assistência, melhorando a troca de informação sem sombra de dúvida, auxiliando na vigilância sanitária e epidemiológica, auxiliando a gestão, seja ela de farmácia clínica, médica assistencial, auxiliando a pesquisa, ensino e, por fim, pagamento. Próximo. Problemas do registro. Então, falamos do prontuário eletrônico, mas e aí? O registro não depende da máquina, depende da pessoa que está atrás fazendo. E aí nós temos sérios problemas. Né? A falta, em primeiro lugar, a falta do registro, que eu acho, né, que o nosso colega aqui advogado vai poder comentar muito sobre isso, que é um grande pepino para todos nós na área de saúde. Segundo, a carência de impressão, ou que eu chamo também de análise do quadro evolutivo.
médico, né, está em aprendizado, que a análise dele, ele mostrar como que ele acha, como ele entende aquela evolução, é fundamental, não só para a equipe, mas para tudo. Né, para todo esse processo de registro, essa análise é fundamental. E uma carência de justificativa de conduta assim também, que é muito gritante. Muda-se coisas, condutas, nada é dito sobre aquilo. Tá? Então a gente está falando de discutir evolução farmacêutica dentro desse cenário. Né? E aí eu quis trazer esse mundo aqui para vocês, para a gente analisar realmente da melhor forma possível como que vocês adentram então nessa cena aí tão complexa e tão comprometida como a gente vê. E aí, para complicar tudo isso, a judicialização da saúde, né, que vai acontecer, seja um prontuário manual, próximo, seja um prontuário desorganizado, próximo, ou seja um prontuário eletrônico. Mas a base dessa judicialização é esse prontuário, é esse registro de informações. Então, realmente, a gente tem que ter, assim, muita conversa. Né? Eu acho, de novo, reforçando a importância desse evento, porque realmente, eu acho que ele vem muito de encontro vem muito ao encontro dessa realidade dura que a gente vê, né, dentro da medicina, da judicialização. Próximo. E por fim, então, como a gente enxerga a evolução farmacêutica, né, a informação, então, para compor, né, para entrar dentro desse cenário, aí uma opinião, né, do palestrante, ela tem que realmente somar para a melhor condição do caso, somar ao registro do paciente, evitar conflitos de informações e evitar discordâncias. De novo, reforçar aqui a fala da Vânia com relação a isso, colocou muito bem, realmente lembrando que o prontuário não é local para você resolver questões administrativas, né, picuinhas, e é muito difícil a gente trazer esse entendimento da equipe de saúde, principalmente médico, enfermeiro, porque, como ela colocou, já existe uma cultura de se fazer isso. Chamei o doutor a tal hora e ele disse que estava dormindo e não veio. Isso não tem nada a ver com o prontuário do paciente, pelo amor de Deus. Existem inúmeras instâncias dentro do hospital para você encaminhar isso. Isso não deve ser de jeito nenhum colocado dentro do prontuário do paciente. Pelo amor de Deus. Então, a ação, a evolução de vocês também vai ter que, né, ter toda essa abordagem, esse pensamento, ok? O ideal, então, na minha opinião, de novo, na opinião do palestrante, padronizar ou estabelecer previamente que tipo de evolução de farmácia clínica se fará na instituição, ok? Então, acho que aqui, de manhã eu estava conversando com a Marilei e aí realmente surgiu a palavra que a gente tem trabalhado muito na acreditação, que é definir a política de registro para a evolução farmacêutica. Então, isso tem que estar muito claro. Dentro de tudo que a gente tem, porque às vezes o hospital vai ter muitas ferramentas, com prontuário eletrônico, ou se não tiver também não importa. Qual a política de informação da farmácia clínica? Qual a ideia principal? Política é uma orientação geral que vai ser dada para uma ação se desenvolver. Então, aí você faz aquela discussão geral e aí depois, a partir dessa definição da política, você define os POPs, né? os procedimentos operacionais com o seu detalhamento, e aí sim você define qual a metodologia, qual a forma, qual o padrão da evolução clínica farmacêutica que vocês vão desejar a cada preciso. Ok? Bom, era isso. Espero não ter me delongado muito e agradeço e estamos à disposição para alguma discussão. Obrigado. Eu atuo no Conselho de Farmácia já há 10 anos, e há 10 anos a grande angústia das teses do departamento é demonstrar ao Poder Judiciário a importância do profissional farmacêutico
que acontece. Por quê? Acredito que vocês já tiveram notado, ou já ouviram falar da súmula 140 do tribunal, que já nem existe mais. A súmula 140 é a que apoia toda a jurisprudência e a aplicação da exigência farmacêutica em unidades hospitalares. Ela diz lá que os dispensários de medicamentos, as unidades hospitalares, que possuírem dispensário de medicamentos, não precisam ter assistência técnica de produção farmacêutica. 200 leitos é muita coisa. Né? E eles buscam esse conceito da pequena unidade hospitalar de uma resolução do Ministério da Saúde de 1977, a resolução 316, que definia a pequena unidade hospitalar, aquela que tem, fica à vontade, que com menos de 200 leitos. Mas a situação ficou tão complicada que hoje basta a unidade hospitalar ingressar em juízo e apenas alegar: eu sou o hospital tal, eu tenho menos de 200 leitos, eu quero que as autuações do Conselho de Farmácia sejam suspensas e que seja declarada a inexigência de produção farmacêutica dentro do ambiente hospitalar. O Judiciário vem consagrando, vem concedendo essas liminares, pouco importando a argumentação, não só do Conselho do Paraná, mas de todo o Brasil, de que não é o número de leitos que vai dirigir ou vai determinar a exigência do profissional de alimento, e sim as atividades realizadas. A própria dispensação do medicamento, o fracionamento do medicamento, a guarda do medicamento sujeito a um controle especial definido na portaria 344, enfim, é angustiante. É angustiante porque não basta a gente tentar demonstrar a participação do profissional. Nessas situações em que foram exemplos aqui, essa discussão em que o detalhe da interação do medicamento pode ser a diferença entre a vida e a morte do paciente, quando está, aqui não vou trazer nenhum juízo de valor a respeito da conduta ou não do médico, mas o erro acontece e essa interação ela vem para garantir ao paciente e também ao profissional, seja direto ou de forma indireta, a qualidade do serviço prestado e a qualidade da saúde daquele paciente. Mas não importa, ainda que a gente consiga postar isso em primeira instância, em segunda instância, chega no judiciário, é prático. Não, temos uma súmula do Tribunal Federal de Recursos, que desde 88 não existe mais, mas a súmula ainda existe, de que não precisa de farmacêutica de menos de 200 leitos. Já chego aqui. Então, graças ao bom Deus, nós tivemos agora, no dia 14 de setembro, a publicação de uma decisão pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa foi a primeira decisão em que foi julgada improcedente, aquele caso ali não vai precisar de farmacêutica no Consultório de São Paulo, mas o ministro Teoriza Bastos, que acaba de ser indicado pelo Supremo Tribunal Federal, ele caiu na real. Ele sentou e leu o processo. Na realidade, foi isso que aconteceu. Pessoal, peraí, existem tantas definições do que hoje é pequena unidade hospitalar que ele foi buscar no glossário do Tribunal de Justiça, do Ministério da Saúde. Ele trouxe e falou: olha, acabou. Não vai ser o número de leitos simplesmente que vai definir. Ou, melhor, se for o número de leitos para o Poder Judiciário, não se discute a necessidade da presença agora acima de 50 leitos. Acima de 50 leitos precisa ter profissional. Isso é uma grande vitória. Porém, isso não muda a nossa sistemática, a nossa tentativa de demonstrar a importância do profissional naquelas unidades de 50 leitos. Eu digo, tendo 1, 2, 3, 5 ou 10 leitos, tendo medicamento sujeito a controle especial, tem que ter o farmacêutico aderido. Até mesmo sob o argumento de o exercício legal da profissão, né? Pouco importa que é o médico que é o responsável pelo registro, pela escrituração desse medicamento, dos psicotrópicos, enfim. E eu tenho casos notórios de clínicas psiquiátricas em que a presença do farmacêutico está dispensada pelo Poder Judiciário. Eu tenho hospitais com mais de 200 leitos. Né? Esse eu não acreditei que eu ia perder, mas infelizmente eu perdi. Mas tem mais de 200 leitos, não, pouco importa. Quase que tem hospital, é bem aquilo que eu comecei falando. Tem médico ali que é o responsável, então não há o conhecimento. Então aproveite. Essa nova determinação, a resolução 555 do Conselho Federal, né, que traz a forma de estruturação, que traz o farmacêutico para dentro do ambiente interdisciplinar, ela
forma de demonstrar à sociedade, o Poder Judiciário, que não é um médico somente que está ali dentro do ambiente hospitalar, que é o responsável pelo profissional farmacêutico. Longe disso, é uma equipe farmacêutica, ou nutricionista, que também tem a mesma dificuldade que o Conselho de Nutrição, o Conselho de Fisioterapia, enfrenta, o Conselho de Enfermagem, muitas vezes, encontra essa resistência da fiscalização do estabelecimento hospitalar. Temos situações em que a unidade hospitalar, o estabelecimento de saúde ingressa, consegue eliminar e vai lá e requer a anotação de responsabilidade técnica como profissional farmacêutico. O Conselho ia lá e dava. Então, o Conselho dava quase um cheque em branco para o hospital. Ele pedia, ingressava no judiciário, não precisamos ter profissional farmacêutico. Chegava, solicitava essa certidão de regularidade, o Conselho concedia, porque é interesse farmacêutico do Conselho, pelo menos ter no hospital, o fiscal entrava lá fiscalizar a barraca. Então você não pode entrar aqui, se você entrar aqui, é um descumprimento da ordem judicial. O Conselho, nessas situações, está parando de dar a certidão de regularidade, para privilegiar a atividade farmacêutica. Porque quando vai acontecer, e acontece, desse profissional farmacêutico que está lá sem anotação de RT, os casos aí mais recentes, de sopa e de café, enfim, não sei como é que acontece com uma situação dessa, a responsabilidade vai ser do farmacêutico, vai ser do que o Conselho de Farmácia não fiscalizou direito. Né? Então, essa questão da responsabilidade, a gente tem que ter cuidado, não assim, eu vou colocar aqui para que eu não seja responsabilizado. O médico veio. Não. A afinidade entre a direção da unidade, entre os profissionais do governo, tem que existir. Eu não compreendo, não sei qual é a rotina de que uma prescrição incompatível ou uma prescrição que exceda os limites ordinários ali acontece, mas tem que chegar no profissional médico e questioná-lo. Se houver alguma resistência, acredito que foi dito que o diretor clínico estaria para admitir essas situações. O que não pode, mais uma vez, também cai nisso como eu vou resguardar a minha posição. Não é isso. É resguardar a posição do paciente. Essa nova determinação, essa nova posição do Poder Judiciário, ela está com o Poder Judiciário sempre bem mais lento do que até mesmo as novas normatizações da Anvisa, as novas normatizações do Conselho de Farmácia, até o Poder Judiciário ter conhecimento de gerir essas situações, demora um tempo. Até mesmo porque já para trazer alguns exemplos, eu não tenho, é muito recente isso. Isso é muito recente, essa resolução é muito recente, não foi questionado, mas já tem aplicação. Mas aproveitem essa chance para consagrar uma atividade de vocês, para marcar o território, olha, essa é a minha área, eu tenho a capacidade, eu sou um profissional habilitado para isso. Porque no futuro próximo, esse vai ser mais um argumento para que o Conselho de Farmácia ou para que qualquer outra entidade que cuida da atividade, que cuida da profissão farmacêutica, argumente pela judiciária e garanta a presença de vocês lá dentro. E garanta a necessidade, até com uma finalidade maior, a finalidade constitucional da garantia da saúde. Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer situação envolvendo